Estão aqui as duas câmeras à frente, tanto Facebook como Instagram. Olha, o Maurício também entrou. Ok. Estou com 6 minutos de atraso. Mas pronto, foi algumas falhas técnicas aqui. E podemos começar, né? Hoje vamos fazer pronto, essa live tem como objetivo a procrastinação na dieta. Como eu disse, tenho observado muitas pessoas que iniciam a dieta e têm falhado, ou seja, tem várias desculpas por não continuar ou até mesmo adiar a dieta. Trago aqui algumas dicas de como pôr isto a andar, não falhar. E gostaria de partilhar com vocês, porque serviu para mim, tem servido para outras pessoas que eu tenho ajudado. E pronto. É isso, ou seja, eu pergunto a vocês, e eu gostaria que comentassem cá embaixo, por que vocês acham que as dietas falham? Ou por que as pessoas estão sempre a dizer, chega ali na altura de dezembro, do Natal, e diz assim, a partir do dia 1 de janeiro vou iniciar a dieta. Mesmo sabendo que está acima do peso, mesmo sabendo que aquela gordurinha localizada já não está a fazer tão bem, não só esteticamente, mas para a saúde física. Ou seja, quando a nossa circunferência abdominal está acima de um valor, aquilo já nos traz algum risco cardiovascular ou algum risco para a nossa saúde. E às vezes a gente tá ali a procrastinar naquela situação, né? E é isso que eu venho falar para vocês, o porquê, a forma de evitar que isto aconteça. Ou seja, você iniciar a dieta e ir com ela até o fim, ou até mesmo continuar com aquela mudança de hábito alimentar. Ou seja, a grande parte das desculpas que a pessoa não inicia ou desiste na metade do caminho é que ela quer o emagrecimento para ontem. Ou seja, ela quer emagrecer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas perder 10 quilos, perder 5 quilos. E não é assim, porque você não ganha peso da noite para o dia. Você começa a ganhar peso num ano, em 2 anos. E é mais ou menos neste tempo que você vai chegar àquele peso que é consideravelmente o peso normal. Não é para você também andar como um esqueleto, né? Mas é aquele peso dentro da normalidade. Uma outra dificuldade que as pessoas têm e dizem que não vão iniciar a dieta é que ela não consegue criar novos hábitos. E ela não criando é como lavar os dentes, ou seja, nós aprendemos a primeira vez, a segunda, e a PNL já diz que para você criar um novo hábito, você tem que seguir pelo menos, no mínimo, 21 dias aquilo todos os dias. Porque a tua mente vai acreditar que isto é o correto. Só que há pessoas que chegam ali no segundo dia, no terceiro dia, já está praticamente a passar fome. E não sou capaz. Pronto, não consegue. É uma das segundas desculpas que eu tenho visto. E a outra, ou seja, deixa para amanhã aquilo que se pode... Tá sempre a deixar para amanhã o que se pode começar hoje. Ou seja, amanhã eu começo, daqui a uma semana. Pronto, isso é muito, muito complicado. E o que é que eu quero falar para vocês? Que não adianta vocês fazerem lá a inscrição no ginásio. Deixa eu só puxar isso aqui mais para cá, porque fica... Exatamente. Não adianta vocês fazerem a inscrição no ginásio, ou até mesmo ir lá consultar o Dr. Google qual é a melhor dieta, ou contratar um nutricionista, contratar os médicos especializados nessa área, se vocês primeiro não tratar ou fazer
uma dieta emocional. Ou seja, tratar a tua fome emocional. E o que é esta dieta emocional? Ou seja, quem está acima do peso está com fome emocional. Porque ninguém sai por aí comendo por comer, porque é obrigação comer. E depois eu vou falar um pouquinho da dieta cetogênica, do keto, da low carb, pronto. Mas isso, pronto, é a dieta física. Ou seja, não adianta você iniciar um tratamento com médicos se você não tratar primeiramente o teu emocional. Não adianta, porque vai acontecer gatilhos e vai ser muito complicado lá à frente. E por muitas vezes, ou seja, como o tema é a procrastinação, por muitas vezes nem começa. Nem começa. Ou seja, quem está acima do peso e com fome emocional, essa pessoa está com enorme dificuldade de entrar em contato com este sentimento, com o sentimento de vazio, com o sentimento que ela não sabe de onde surge. São emoções desconfortáveis, são potencializadoras. Ou seja, o excesso de pensamento eu não sou capaz, eu não consigo ter aquele corpo como aquela pessoa que está ali no ginásio há muitos anos, e começa a se auto-sabotar. E eu gostaria de perguntar a vocês, ou seja, até mesmo para ter uma interação, se alguém já tentou aqui algum tipo de dieta, se já procrastinou e nunca iniciou, ou se já começou e já desistiu várias vezes. E eu gostaria que vocês escrevessem cá embaixo, entretanto eu já leio, para que eu possa, pronto, tentar ajudar neste sentido. Porque eu vou dizer, o que é que gera, mas afinal, o que é que gera uma compulsão alimentar? Que muitas vezes esses sentimentos não são preenchidos. E eu vou dizer, muitas das vezes, realmente, eu acho que 99% está no nosso subconsciente. Isso faz que, por muitas vezes, desistimos da dieta. Então, se a fome emocional inicia na nossa mente, você é capaz de identificar os principais sabotadores. Tanto para um alimento, ou seja, no alimento... Já comecei a procrastinar e desisti, ok, Vila. Pois, mas olha, olha que interessante o que eu tenho aqui a dizer para vocês. Vou dar só um exemplo. Ok, Maria. Eu vou dar só um exemplo. Isso é um estudo, eu tive a ler, é um artigo científico que foi publicado, que 80% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, ou seja, fazem a diminuição lá do estômago, né? Não sei se esse é o termo correto, voltam a ganhar peso. Porque ela simplesmente tratou a parte física. Ela resolveu aquela parte física. Então, dessas 10 pessoas que fizeram essa cirurgia, 8 voltaram a ganhar peso, mesmo com a redução do estômago. Ou seja, muitas vezes estamos seguindo bem a dieta e de repente chutamos ali o balde, o pau da barraca e comemos compulsivamente. Quando começamos o que eu posso dizer para vocês? Quando começamos a alimentar o medo, a ansiedade, a tristeza, uma determinada depressão, com toda certeza que em algum momento você vai desistir ou até mesmo nem iniciar a dieta. Ô Maria, eu pergunto para ti, pronto, como você está aqui a dizer, eu iniciei e desisti, mas por que você... foi algum acontecimento que fez com que você desistisse dessa dieta? Ou simplesmente foi a correria do dia a dia e amanhã logo como corretamente outra vez, amanhã logo sigo a dieta prescrita pela nutricionista outra vez? Comenta aqui embaixo, por favor. O que é que eu tenho a dizer para vocês? Que a nossa mente, ou seja, o nosso cérebro é um cérebro reptiliano, ele vai sempre tentar nos proteger da dor. Só que aí, em que momento foi que surgiu aquela dor?
Ou seja, a gente só vai conseguir resolver o nosso problema emocional quando a gente conseguir identificar em que momento surgiu uma determinada dor. Por muitas vezes, eu falo que eu tenho pessoas conhecidas que eu já tive a fazer hipnose, que ela desde criança ela tem uma certa obesidade e hoje em fase adulta ela não consegue de forma alguma emagrecer. Por quê? Porque a dor emocional dela, esse vazio emocional dela veio da infância. E segundo a medicina egípcia, que é a linguagem do corpo, há relatos, é dito que uma criança obesa, um adulto obeso, é porque no momento da amamentação a mãe não trouxe afeto. A mãe não amamentou em condições, ou seja, ou o leite secou, ou teve alguma situação que aquela criança teve que viver ainda ali na fase da amamentação longe da mãe. Ela não teve aquele apoio, aquele afeto, o olhar da mãe. Isso segundo a medicina egípcia. E o que acontece? Ela vai comer. E o cérebro dela o nossa mente, nosso cérebro reptiliano, vai tentar de alguma forma fazer com que a gente não sinta aquela dor, aquela falta, aquele... como é que eu posso explicar? Porque é algo inconsciente, você não entende. Você tomou o pequeno almoço, lá no Brasil se diz café da manhã, estou a falar aqui para os dois públicos, Brasil e Portugal. Pois, Mário, porque procuramos resultados rápidos e não é assim, isso é verdade. É um dos primeiros motivos, ou seja, as pessoas querem emagrecer. Querem emagrecer daqui a uma semana, querem perder para ir 10 quilos daqui a uma semana, mas esquecem que o ganho de peso dela não foi assim da noite para o dia, né? Não foi assim tão rápido. Então, ela não vai emagrecer assim. Ela pode perder aí 3, 4 quilos nas 2 primeiras semanas da dieta, porque é a retenção de líquido. Que ela, pronto, e não vai ser assim da noite para o dia. Você tem que primeiro ter uma educação. Você tem que saber o que é uma comida forte, o que é uma comida que vai te nutrir e resolver a nossa fome emocional. Ok, já li isso na amamentação e aconteceu no meu caso. Pois, Emanuela, ou seja, só comprovo, também foste isto, porque segundo a doutora Cristina Cairo, que é a pesquisadora, já há vários livros publicados dela, e não só a doutora Cristina, como eu tenho visto outros autores também, tenho estudado muito a respeito disso. Ou seja, uma mãe que não amamentou a criança, que não olhou, ou que colocou ali a fralda em cima dela e deixou a criança amamentar, ela vai ter, com certeza, segundo os estudos provados, que ela com certeza vai ter um determinado ganho de peso, uma certa obesidade. Mesmo na infância. E eu vi pessoas, pude presenciar isto. E ao fazer a regressão nela, conseguimos voltar para este momento. A regressão que eu falo é a hipnoterapia, não é regressão de vidas passadas nem nada disto. Ou seja, é puxar aquele gatilho da memória dela. E ela já tentou várias vezes. E nessa conversa que eu tive com ela, realmente a minha mãe não teve tempo, ou aconteceu qualquer coisa do leite ter secado, e ela não teve isto. E também logo a seguir veio o nascimento do irmão, e pronto. Então o nosso cérebro vai tentar sempre nos defender. Há pessoas que se refugiam nas drogas, há pessoas que se refugiam no álcool e há pessoas que se refugiam na comida. Ou seja, você come, daqui a 2 horas você está a comer novamente sem nem saber por quê. Ou até mesmo porque você discutiu com o teu marido, com a tua mulher, ou teve uma situação no trabalho, uma discussão, você estava ali a seguir a dieta direitinho. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, os 30 dias. Aconteceu uma situação no trabalho que despertou aquele gatilho novamente.
E o que é que teu cérebro vai fazer? Vamos tentar suprir essa dor, esse fracasso, essa sensação de perda. Muitas pessoas estão ali a seguir a dieta corretamente e de repente morre um ente querido dela, muito próximo, que ela amava muito. E ela, pronto, saiu completamente da dieta e nunca mais voltou a seguir corretamente. E pronto, pessoas com depressão, elas não conseguem, elas vão sempre adiar. Por quê? Porque ela tem o emocional dela abalado, ela tem a vida dela não blindada. E se ela não tem essa parte blindada, o que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir cumprir ou dar início àquela, à dieta física. Por mais que ela tente. Ou seja, faço lá minha inscrição no ginásio, mas eu tô com problemas conjugais. Ok, vou me acabar no ginásio. Daqui a 3, 4 semanas, eu vou me sabotar outra vez. Por quê? Porque eu estou com problemas e não consegui resolver aqueles problemas. Ou até mesmo outra coisa também, outra situação que a medicina egípcia fala também, que as pessoas que tiveram uma determinada responsabilidade ainda na infância, elas crescem achando que não podem, que tem que resolver tudo, e faz com que ela coma para poder suprir esta dor. É o que eu tenho visto também. Ou seja, não sei se vocês têm alguma dúvida, possa cá escrever. Que eu fiz aqui algumas anotações. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Dr. Augusto Cury, que também tenho acompanhado muito. E ele dá aqui algumas dicas. E uma das dicas dele é: você deve ser líder de você mesmo, ou seja, não espere plateia. Eu tenho visto que muitas pessoas que iniciam uma dieta, e eu fiz isso, eu sou um caso disso, começava lá a dieta, também procrastinei muito, também me sabotei muito, publicava nas redes sociais. Hoje eu comi isso, hoje eu comi aquilo, e ficava à espera, somente no Facebook. E eu vejo isso quase que diariamente. Ou seja, uma das dicas é: não espere plateia. E quando dói muito, é preciso tomar remédios que super engorda. É verdade, Aldenói. O que é que acontece? Você está ali a passar por uma situação de luto. Vou dar-te um exemplo, pronto. De luto. O médico te passa ali um calmante. E realmente, aquele medicamento tem lá seus efeitos colaterais. Porém, ele está a tratar só... como é que eu posso explicar? O medicamento, ele está a tratar a situação em si, que é o luto, que é aquele sentimento que você está sentindo naquele momento, ou seja, está a tratar o luto, a situação, mas não está a tratar o teu emocional. É superficial, é algo superficial, e nós temos que ir mais profundo, e as pessoas têm medo de se aprofundar dentro delas mesmas. Se você não tem um encontro com você próprio, para tentar entender de onde é que surgiu aquela dor, em que momento é que surgiu aquela dor, até mesmo para perdoar, seja os nossos pais, seja uma pessoa que nos fez mal, seja um colega de trabalho, se você não tem encontro consigo mesmo, vai ser muito difícil. O que é que você vai comer e vai ganhar peso? O médico vai te passar um medicamento que um dos efeitos colaterais tem lá, você vai ganhar peso, né? Não tem lá escrito ganho de peso, mas o corticoide é um exemplo dele que tomei muito, as minhas crises de asma, e faz com que a gente ganhe peso, não adianta. A gente vai ganhar peso. E é isto. Uma das dicas que o Dr. Augusto Cury diz: você deve ser líder. Ou seja, a nossa mente tenta nos proteger, mas você tem que ser líder de você mesmo, dizendo: não, mente, peraí, eu sou capaz, essa dor já passou, eu vou perdoar aquela pessoa.
A minha mãe não sabia como me amamentar, não sabia que tinha que me dar afeto, que tinha que olhar nos meus olhos. Eu vou perdoar a minha mãe. Eu vou perdoar aquela pessoa que discutiu comigo, ou até mesmo você tá ali a viver um relacionamento abusivo, você é completamente dependente, e você começa a comer para poder suprir aquela necessidade. E o que é que vai acontecer? Você vai, eu vou agora me inscrever, pronto, vou me inscrever no ginásio, vou repetir outra vez, e de repente você vai sabotar novamente. Por quê? Porque você não resolveu aquela situação. Eu não sei se vocês estão, se eu estou a conseguir explanar, estão a conseguir perceber o que eu estou dizendo. Escrevam aqui embaixo, porque o feedback também ajuda eu a passar mais informação. Ou seja, se vocês colocarem algum questionamento, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Outra dica que eu posso dizer para vocês, que a dor me constrói ou me derruba. Se você pegar aquela dor que você está a sentir, aquela dor pode te construir. Eu falo porque eu só tenho 36 anos, mas só eu sei o que eu passei. Passei por muitas situações. Mas por essas situações de dor que eu passei, fez com que eu me renovasse. Fez com que eu acreditasse em mim, que eu sou capaz, que eu vou conseguir, que não é bem isso que eu quero, não é isso que eu quero para minha vida. Por várias vezes comi, acordava, saltava o frigorífico. Lá no Brasil é a geladeira de madrugada para poder suprir essa minha necessidade emocional. E comia, mas ia pro ginásio pela manhã. E indo no ginásio pela manhã, queimava lá as calorias todas, mas era de madrugada, comia o que não podia comer. Ou seja, às vezes eu comia, porque um dos erros de você estar a fazer ali a dieta é você tá triste, não se movimentar, não fazer uma caminhada, não gastar calorias, não organizar a casa porque você está extremamente triste. E o que é que acontece? Você está a ingerir calorias a mais, mas não está a gastá-la. Aí você fica frustrada porque você está a ganhar peso, você fica frustrada que quer ter o corpo bonito como aquelas pessoas, mas não tratou a outra parte. Se você não trata a outra parte, o que é que a Sandra está aqui a dizer? O consumo de doce eu consigo comer pouco. Faço exercício e não abandono, mas o doce é difícil. Por que, Sandra? É difícil. O doce é como uma cocaína, é uma droga, é viciante. Eu falo porque vou dar um exemplo meu, porque eu também já vi o depoimento de outras pessoas. Hoje eu já consigo beber o café sem açúcar, mas não foi fácil, porque o terceiro dia tive uma dor de cabeça infernal. Uma dor de cabeça de morte. O nosso corpo vai sempre buscar o que é saboroso, o que nos traz alívio instantâneo, o que nos traz alívio imediato. É aquela sensação de prazer. Por isso que passar 2 horas, você quer novamente aquela sensação de prazer, mesmo que você esteja com o estômago cheio. Mesmo que você comeu ali maravilhosamente bem, a hora do almoço ou a hora do pequeno almoço, o que é que vai acontecer? Passado 2 horas, o teu corpo lindo, maravilhoso, a tua mente vai dizer assim, eu quero sentir aquela sensação de prazer outra vez. E isto o açúcar é viciante, o açúcar é um vício. Eu fiquei louca, eu falo por experiência própria, não foi fácil, mas eu escrevi desafio 21 dias, porque se o mínimo é 21 dias, vamos ver como é que isso corre. Terceiro dia, o café amargo. Quarto dia, depois ali o terceiro e depois o quinto dia, uma dor de cabeça, raiva, queria matar todo mundo que via à minha frente. Eu sentia a raiva das pessoas sem nem saber o porquê. Mas tudo isso é um vício, o açúcar é viciante. Ele entra na nossa corrente sanguínea como uma cocaína e há relatos que diz que é muito mais difícil deixar de consumir o açúcar.
Só que não é o açúcar que a gente põe ali no café ou no sumo, no suco lá no Brasil. Mas tudo que seja, que tem lá os hidratos de carbono. Me dá uma dica para poder driblar o desejo de comer doce. A gente já chega lá. É... O que é que acontece? Eu vou dar só um exemplo, Maria Silma. O que é que aconteceu comigo? Os meus primeiros dias, ou seja, comer ali o café, nada bom. Mas mesmo assim eu estava fazendo minha autoterapia. Quando você faz uma autoterapia em si próprio, o que é que me traz prazer? O que é que me deixa contente? E eu vou dar um exemplo. Eu sou daquelas que estudo todos os dias, nem que seja 2 horas, leio um livro por 1 hora, não vejo televisão, não vejo jornal, vou no Facebook, seleciono o que eu quero ver, não poluo minha mente com porcarias, não deixo, ou seja, eu consigo ser seletiva nas notícias que eu quero para mim. E o que é que acontece? Agora me perdi um pouco. Ou seja, ali os primeiros dias, ou seja, eu fiz uma autoanálise em mim. O que é que me traz prazer? E o que é que me traz prazer? Uma delas é poder passar o conhecimento que eu tenho para as pessoas. Isso me dá um prazer. Eu acho que não há dinheiro que compre. Não há dinheiro que compre uma consulta, não há dinheiro... Ou seja, eu sinto prazer nisto. Então, quando eu senti aquela necessidade de chegar ali, comer um brigadeiro, ou comer um pudim, que hoje foi um pudim cá em casa, mas eu tive ali a comer um pedacinho para tentar me manter na linha. O meu irmão entrou agora. E é isso. Eu tentava, quando eu bebia ali o café amargo, que hoje para mim é maravilhoso, se coloca um açúcar eu já rejeito. Eu tentava ver o que é que me trazia prazer, sem precisar recorrer a medicamentos, sem precisar recorrer a açúcares ou recorrer a outras coisas. Então eu passei a fazer exercício. O primeiro dia não foi fácil, a caminhada, a corrida. Adoro pegar a minha cadela e sair para passear. Isso eu estou a dar um exemplo. Estou sofrendo muito para conseguir tirar o doce, porque é um vício. Nosso corpo vai querer, o nosso cérebro vai querer sempre, Vanessa, tentar tirar uma dor. Ou seja, você só vai conseguir, assim como a Maria, tirar o açúcar quando você resolver aquela dor emocional. Não tem por onde fugir. Para resolver aquela dor emocional, temos que voltar lá atrás, que por muitas vezes foi até os nossos 12 anos de idade. E se torna um vício. O cérebro vai entender que no momento que você comer um grãozinho de açúcar, seja um gelado, seja um gelado lá no Brasil é o picolé, aqui os repulsados, a bala lá no Brasil, o nosso cérebro vai entender que aquilo vai nos trazer satisfação. Por quê? Porque algo ficou incompleto, algo ficou mal resolvido. Se a gente não resolve aquilo que nos magoou profundamente e a gente perdoa aquela situação, ou seja, aquela pessoa nos fez mal, vamos perdoar. Não precisamos chegar para aquela pessoa e dizer me perdoe, mas vamos liberar perdão, porque a falta de perdão é um veneno. É um veneno para nós próprios. E assim vamos consumindo o açúcar. Por quê? Porque aquilo vai nos trazer prazer. Então, se a gente não teve as nossas necessidades supridas na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa fase adulta, a gente não vai conseguir se livrar assim tão facilmente dos doces. Hoje eu já consigo fazer uma refeição por dia. Ou seja, eu tomo ali o meu café, fico em jejum até a volta da 1 hora, 2 horas da tarde e não consumo açúcar. E de repente, quando eu começo a observar que vem aqueles sabotadores, aqueles pensamentos que dizem assim, você não vai conseguir, você vai fracassar naquilo. Aí chega aquelas vozezinhas, mas você não é capaz, você não é estudo. Ou seja,
Quando começa a vir aquelas vozezinhas, a primeira coisa que acontece é a vontade. A tua boca fica ali a desejar o açúcar. Por quê? Porque você vai tentar, o teu cérebro vai te guiar que você tem que, de alguma forma, amenizar aquela dor. Você tem que, de alguma forma, acalmar aquela dor. Então, a autoanálise, ou seja, quando o Dr. Augusto Cury diz assim, você é o autor do seu script, você escreve a tua história. Você não pode deixar que vozes, além das vozes da sua cabeça, que por muitas vezes essas também te sabotam, te deixe governar, governa a tua vida. Consegui, o que a Manuela fala aqui? Eu adorava o chocolate Snickers. Consegui chegar a um ponto que acho doce demais. Mas até conseguir beber café sem açúcar é um enorme passo. Ah, é tão bom. Hoje é uma sensação maravilhosa. Você beber o café, aquele quentinho do café, é maravilhoso. E esses dias que tivemos em quarentena, que os cafés aqui estiveram fechados, não é a mesma coisa o café da máquina. Não é. Não é. A nossa máquina em casa, seja na Expresso, seja o que for, não é a mesma coisa você chegar e beber ali um café. E não tem coisa melhor agora, ou seja, quando você vai ali no café, primeira coisa é o pacotezinho de açúcar. E eu pensar assim, meu Deus, há meses atrás eu não conseguiria beber esse café, rejeitar o pacote de açúcar. Não conseguia. Exatamente. Por quê? Porque eu consegui observar isto. São essas dicas que eu quero dar para vocês. Quando vocês virem, vocês têm ali, pronto, fizeram um pequeno almoço, fizeram aquela alimentação correta. Pronto, já não vai, tá ok. Fizeram aquela alimentação correta, ou seja, você está satisfeita. Se você está satisfeita, passado 2 horas, vem aquela sensação novamente de fome, tente observar que dor, ou seja, para um bocadinho o consciente e vá para o teu inconsciente. Nem que seja ali 5 minutos, nem que seja uma meditação, ou seja, tá ali a conduzir, tenta ali refletir de onde é que está a vir essa dor, por que eu estou com essa sensação. Quando você resolve aquela sensação, você já não vai ter mais a vontade de querer novamente comer ali o doce. Eu falo porque eu tenho visto relatos de pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho, até mesmo tratado com a hipnoterapia e com outros métodos, com a PNL, que o nosso cérebro ele tem ali a plasticidade, a gente vai aprender. A gente tem essa capacidade. Ou seja, caneta, papel, um bloquinho de papel, se for preciso colar. O nosso cérebro não entende a palavra não. Ou seja, ao invés de você colocar assim, não comer doce, coloca assim, você é capaz, amanhã é um novo dia, você vai conseguir. Sempre com palavras positivas. Nunca coloque um não à frente quando você não quer uma coisa. E isso é lindo. Eu falo assim, mesmo com entusiasmo, porque eu achava que não era capaz. Eu vejo pessoas que também têm conseguido. E pronto, são essas dicas que eu tenho a dizer para vocês. Tem outra coisa aqui que eu apontei para não esquecer. Pronto. Eu vou só fazer uma pergunta aqui para vocês. Olhar para um... Ok, peraí, o viés. Ou seja, que muitas pessoas, quando procrastinam na dieta ou até mesmo falham, como eu disse, elas estão mais preocupadas com o viés racional do que com o viés emocional. Ou seja, você tem que fazer um alinhamento entre a alimentação, nutrição, exercício físico, com a tua fome emocional. Ou seja, os dois têm que andar juntos. Se eles não andarem juntos, vocês não vão conseguir. Não adianta. Você tem que
estar bem psicologicamente, você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar bem com aquelas pessoas que possam ter te ferido. Libera perdão para elas. Abraça ela à distância. Entenda que nenhum ser humano é perfeito. Se nós não somos perfeitos, ou seja, se aquelas pessoas têm falha, se nós temos falha, aquelas pessoas também têm. E temos que entender isso, ou seja, a dieta emocional, a dieta física tem que andar com a emocional. Se a emocional tá cá embaixo e a física, exercício físico e todos os dias, e a emocional não está ali, não tiver esse equilíbrio, vai ter sempre a autossabotagem. Ou seja, o ser humano que não desenvolve a dieta emocional, que não controla o seu eu emocional, como autor da própria história, ele simplesmente não tem controle. Ou seja, se você não controlar o seu eu, você jamais vai ter controle na tua dieta. Você quer ter aquele corpo lindo, perfeito, maravilhoso. Mas se você não tiver esse controle do eu posso, eu consigo, aquela situação já passou, isso já não existe mais, e depois entra a parte física. Agora vamos falar um pouquinho da dieta, porque muitas vezes a pessoa está ali a fazer dieta e esquece que um pão, que é carboidrato, no momento que ele entra, que ele cai no teu estômago, entra para a tua corrente sanguínea, aquele é açúcar puro. Ou seja, temos que entender isso. Hoje eu sigo a dieta cetogênica, que é a dieta keto, ou seja, proteína, carboidrato, mas carboidrato bom, não carboidrato refinado, glúten, nada disto. Ou seja, tenho fugido de farinha refinada, tenho fugido de tudo que possa inflamar as minhas células. Porque eu quero chegar aos 50 anos assim com a pele bonita. E até mesmo com o corpo, eu não vou dizer nos padrões da moda, mas dentro do limite da saúde. E pronto, ou seja, você tentar ali controlar a tua dieta com baixo carboidrato refinado, com sair da ansiedade, sair do medo, sair daquela sensação de tensão, para que você de madrugada não salte o frigorífico. Eu não sei se vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar. Deixei aqui o comentário. Muitas pessoas também, às vezes quando estão em situação de tensão, elas não comem. Só que hoje o foco é a dieta, é perdermos peso, termos foco, termos disciplina, criarmos um hábito. E já sabemos que uma criação de um hábito, pelo menos 21 dias consecutivos, o nosso cérebro vai entender que aquilo é o melhor para nós, que aquilo é o correto. E se você não consegue se relacionar consigo mesmo, ou seja, se você tem medo de encarar aquela dor do teu passado, pode ser um passado lá atrás, ainda na tua infância, como pode ser um passado de alguns meses ou um tempo atrás. Ou seja, se você não consegue se relacionar consigo mesmo e ver que aquela dor já passou e já não existe mais, você não vai conseguir ter ali aquele equilíbrio. Vai sempre procrastinar. Ou seja, eu não gosto de dieta, gosto mais de aprender a comer bem. Exatamente, ô Sandra. Hoje eu falo que como bem. Eu falo em dieta, mas é uma dieta equilibrada. Pois, hoje não sabemos o que nos faz bem. É tanto químico que é colocado nas frutas e nos legumes. Realmente, não sabemos o que é comer bem. Só que assim, eu tenho
para mim, o que é comer bem? É comer aquilo que a terra nos oferece. Não é comer aquilo que está ali na gôndola do supermercado. Isso para mim é comer bem. Isso para mim, não vou dizer que é 100% saudável, porque a gente sabe que há muitos bicharocos por aí que tem que ser mortos, senão o alimento não chega em condições nas nossas casas, né? Mas para mim, comer bem é aquilo que a terra nos oferece. É aquilo que que não foi manipulado, que não foi, que está ali há meses na gôndola do supermercado, com não sei quantos produtos para manter aquilo em condições. Isso para mim não é comer bem. Ainda mais eu que tenho, acho que ali uma descendência indígena, para mim comer bem é pegar ali uma batata doce, uma mandioca, lá na minha terra é a macaxeira, do que chegar pela manhã e comer um pão francês, né? Um pão francês. Como é que eu posso explicar? Deixa eu ver o que mais. Pão, bolos pela manhã, tudo que seja refinado. Isso pra mim já não é comer bem. É a visão que eu tenho hoje. Eu não sei se me fiz entender, Sandra. Se alguém tiver alguma questão, se eu conseguir passar para vocês para evitar o que é que devemos fazer para evitar a procrastinação. E agora eu vou dar outra dica que a pessoa que já iniciou a dieta, ou seja, que é para evitar o efeito sanfona, né? E evitar ter uma recaída. Que é o quê? É o DCD. É uma técnica. A técnica DCD, que é o duvidar, o criticar e o determinar. Ou seja, quando vi aquela sensação, que primeiramente vem a sensação e depois você tem aquela vontade enorme de comer o doce, duvide daquela sensação. Quando você duvidar daquela sensação e criticar aquela sensação que ela não faz mais parte da tua vida, você vai determinar, você vai pôr foco, você vai ter um objetivo. E duvidando, criticando e determinando, você vai conseguir seguir em frente. Ok, Sandra. Você vai conseguir seguir em frente, você vai conseguir determinar a tua meta, o teu objetivo, se ele é atingível, se ele não é. Você vai conseguir resolver esse problema da procrastinação. Ou seja, no momento que você aponta, hoje eu vou começar a ter uma alimentação saudável, ou seja, não vamos falar em dieta, hoje eu vou passar a ter uma alimentação saudável. E determinar aquilo, que a partir daquele momento você vai passar a consumir produtos alimentícios, alimentação, vai ter uma alimentação saudável, não aqueles produtos que tem ali que supostamente inflama nosso corpo, vai ser a melhor coisa que tem, porque você vai criar um hábito. E a partir daqueles 21 dias que você criou aquele hábito, a tua mente já vai entender que aquilo é o mais correto e aquilo se torna inconsciente. Eu vou só dar um exemplo. Quando você tira a carta de condução, ou seja, a carta lá no Brasil do motorista, os primeiros dias você está ali a conduzir e você está atento a tudo. A primeira mudança, a segunda, tá atento a tudo. Depois que você passa daquela fase de adaptação, né? Você já consegue conversar com a pessoa que vai ali sentada ao lado. Você já consegue... eu não vou dizer falar no telemóvel, isso não pode. Você já consegue ligar ali o rádio. Enquanto você está a segurar, ou então você está a observar o semáforo. Por quê? Porque o teu inconsciente já entendeu que aquilo é o mais correto. Eu vou só dizer o que me aconteceu agora esses dias. Aqui somos obrigados a parar
onde se tem passadeira, ou seja, o peão, que é aqui em Portugal se diz peão, mas a pessoa, no momento que a pessoa colocar o pé na passadeira, que é aquela faixa, tem que falar também com o pessoal lá do Brasil, no momento que a pessoa coloca o pé na faixa, temos que parar. Temos que estar atento porque antes temos a placa a sinalizar, dizer que tem ali uma faixa de pedestre, tem ali a passadeira. E temos que parar. E o que é que aconteceu agora esses dias comigo? Fui em uma aldeia aqui em Portugal, que é o interior, é uma cidade aqui ao lado, daqui eu vivo. Pronto, é uma cidade mais pacata. Tá eu lá a conduzir, mas eu estava a falar com a minha filha ao lado, mas estava atenta ao semáforo, e o semáforo estava verde. Ou seja, eu tinha direito a passar. Ia devagar, porque estava a chover ontem. Só que, o que é que aconteceu com o meu inconsciente? Vinha uma senhora a caminhar de lá para cá, só que ela não respeitou o semáforo verde. Ela pôs o pé na passadeira. Nisso que ela pôs o pé na passadeira, inconscientemente eu pus o pé no travão. E ia a volta ali de 40 horas, mais ou menos. Ou seja, se eu fosse um pouquinho mais, eu não tinha conseguido parar, porque o carro derrapou um pouco. Ou seja, é isso que acontece. O nosso inconsciente já consegue entender situações de perigo, consegue entender que aquilo já não é o correto. Porque eu sabia que tem que passar no sinal verde. Mas o meu inconsciente também sabe que no momento que a pessoa põe o pé na passadeira tem que parar. E foi o que aconteceu comigo. Então, no momento que a gente começa a criar novos hábitos, e o teu inconsciente já vai entender, ou seja, ele já vai estar ali programado, que quando chegar em uma determinada situação, ele vai dizer, não, isso não é o correto, põe o pé no travão, parou, põe o pé no travão que isso vai te fazer mal, ou seja, depois a minha filha ficou a dizer pra mim, mãe, mas o semáforo estava verde, podias passar. E eu vou pensar, não, e depois? Aí depois vinha a polícia, aí depois isso, até justificar que o semáforo estava verde, que a senhora se mandou para a passadeira. Ou seja, é isto. Quando a gente cria um novo hábito e aprende isto, o nosso inconsciente vai dizer, olha, perigo, parou, porque isso vai te causar problemas lá à frente. Ou seja, se... como eu te disse, o teu inconsciente, a tua mente vai sempre te proteger. E automaticamente, é que só depois que eu me percebi que foi automático. Automaticamente eu pus o pé no travão. E é isto, ele vai sempre te defender, porque ia ser uma confusão, porque até conseguir provas e justificativas e pessoas que tivessem ali à volta para ver que a senhora se mandou para a passadeira, ou seja... ia ser um problemão, mas o meu inconsciente me protegeu. O meu inconsciente, de alguma forma, diz assim, para, isso vai te causar problema. E graças a Deus, depois eu fiquei com um ataque cardíaco, meu Deus, mano. Ou seja, eu estava ali a falar com a minha filha, atenta no semáforo, mas ao mesmo tempo, e eu, olha, graças a Deus é o nosso inconsciente, então ele vai sempre te proteger do andor. E o que é que vai acontecer? Você vai comer açúcar, você vai... fugir, você não vai querer defender o teu corpo, você vai querer maltratar o teu corpo, até mesmo suprir aquela necessidade. E pronto, e é isso que eu tenho a dizer para vocês, ou seja, no momento que a gente cria um novo hábito, de tirar ali o primeiro dia, diminuir a quantidade de açúcar no café, já diminuir a quantidade de refinados, porque a gente sabe que no momento que a farinha, né, o refinado cai no nosso organismo, a nossa insulina cria um pico e, entretanto, a gente vai ter uma sensação de fome, na realidade não é fome. Deixa eu só ver o que é o Aldenói. Você não come... Oi? Eu não percebi, Maria. Maria Selma, se puder escrever o comentário mais completo. Deixa eu só ler o que o Aldenói escreveu. Parei de comer bolo. Antes comia quase um inteiro sem perceber, somente para passar a tristeza. Comia sem me dar conta do exagero, mas agora consegui parar pensando coisas positivas, exatamente. É por isso que existe a terapia, Aldenói.
Porque assim, por muitas vezes a gente vai no psicólogo e aquela sensação de tristeza, às vezes é entendida como uma depressão e você passa a tomar medicamento, mas só está a tratar a consequência, não está a tratar a causa. E no momento que você faz uma terapia, você vai tratar a causa. E tratando a causa, você consegue resolver. Ô Maria, eu como doce. Como? Só que o que é que eu fiz? Eu tenho no meu telemóvel, que é o celular, um controle de carboidrato. Então o que é que eu fiz? Hoje foi hoje minha filha fez anos. E eu já sabia que ia ter que preparar um bolo. Só que ainda bem que ela detesta bolo de chantilly, com chantilly por cima. Ou seja, não encomendei a senhora que eu costumo encomendar. E o que é que acontece? Pior, ela fez pior. Mãe, eu não quero bolo, porque eu não quero cobertura. Falhou? Ok. Pronto, Maria. Pronto, a internet falhou, ok. E o que é que aconteceu? Ela, mãe, eu não quero bolo. Tá bem. Eu quero um pudim. E eu, meu Deus, agora eu vou ver o pudim. Ok. Então o que é que eu fiz? Eu costumo sempre fazer o jejum, um jejum intermitente. Ou seja, vou bebendo muito líquido. E eu fiz aquele controle. Até 1 hora da tarde, bebi meu café normal, muita água. E quando chegou ali na hora do almoço, o que é que eu fiz? Acho que a Manuela até colocou lá o like. Comi sardinhas. Sardinhas é uma alimentação forte, é uma alimentação saudável, ou seja, é o que a terra, o que a água nos dá. Então eu comi ali as minhas sardinhas assadas na brasa, com uma salada. Nada de carboidrato, nada de arroz, nada de nada. Então eu tive ali um certo controle na minha alimentação. Então, quando chegou na hora de cortar o pudim, ainda consegui ali tirar um pedacinho. Porque eu sei que eu estou dentro daquele limite. Ou seja, eu não comi carboidrato na hora do almoço, não comi, não pus açúcar no café pela manhã, não comi pão francês logo quando eu acordei. E consegui fazer esse equilíbrio. Porém, depois fui fazer o meu exercício físico. Fui fazer a minha caminhada e a minha aeróbica há mais ou menos um tempo para saber que eu consumi menos caloria do que eu perdi. Então eu tentei fazer aquele equilíbrio, porque pudim nem sempre a gente consegue resistir, né? Mas também foi só um pedacinho. E é assim que eu tenho feito, mas já não tenho aquela compulsão por doce. Eu preciso beber um açúcar com café, bebo outro café a seguir o almoço com açúcar outra vez. E doces, e doces, e doces para tentar suprir uma tristeza, uma emoção negativa. Você conseguiu perceber? Tô aqui a falar. Mas aprender a comer bem. Ok, Sandra. Não sei se vocês têm mais alguma questão, se conseguirem entender, que vocês têm que identificar qual é a frustração, qual é a sensação de dor, qual foi a situação no passado que ficou mal resolvida, que você começou a comer compulsivamente, que não há ditadura da beleza, não há. No momento que você passa a ter uma alimentação saudável, com certeza a tua pele vai melhorar, com certeza tu vais ficar com um corpo legal. Mas esqueçam, um dos sabotadores é que muitas pessoas acreditam que temos que ter aquele corpo perfeito. E às vezes não é bem assim. A gente tem que pensar que é 1 quilo de cada vez. Não é 10 quilos daqui a uma semana. Isso não vai acontecer. Esqueçam lá isto. Vocês passaram 10 anos para ganhar 20 quilos. Então vocês não vão perder esses 20 quilos em 2 semanas, em 1 ano. Ou até mesmo fizer ginásio ali todos os dias, a academia todos os dias, ok. Mudar a alimentação, ok. Pode ser que em 1 ano você já consiga, mas não é da noite para o dia. Tirem isso da vossa cabeça, não é da noite para o dia. É 1 quilo de cada vez, é 1 quilo daqui a uma semana, daqui a 2 semanas mais outro quilo. E não esquecer
da parte emocional, da alimentação equilibrada, da alimentação do que a terra e o mar te dá. Porque o carboidrato, no momento que entra na nossa corrente sanguínea, ele vai virar açúcar e vai te dar vontade daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, você vai ter vontade de comer mais açúcar. Ok? Se vocês perceberam, eu acho que isso acho que eu tentei, eu acho que eu passei tudo que eu queria passar para vocês. E qualquer dúvida, caso tenha ficado alguma dúvida, é só mandar mensagem que eu vou responder, eu respondo as mensagens. E saber que não adianta você pensar ou até mesmo começar uma dieta sem tratar a outra parte. E tratar a outra parte também, que é a mudança na alimentação. Ou seja, não adianta você pensar, eu vou iniciar a dieta, mas se não tratar a tua parte emocional, a tua parte psicológica, está bem consigo próprio, quando vir aquela dor, aquela emoção, aquela sensação, encará-la de frente, duvidar que sensação é aquela, criticar e determinar. No momento que vocês fizerem isso, com certeza a procrastinação vai sair de cena. E vai entrar a determinação, vai entrar o foco, vai entrar a mudança de hábito. E entrando tudo isto, o teu inconsciente vai entender que aquilo vai te fazer bem. E aquilo te fazendo bem já não é o açúcar que te faz bem, e sim a alimentação equilibrada e o teu bem-estar é o que te faz bem. O teu cérebro vai dizer, ok, se isso te faz bem, eu vou te proteger disto, eu vou te proteger daquela dor, daquela situação, e vamos lá. Ok, Maria, para pôr em prática olha, um bloquinho, um caderninho, os papéis ali na porta do frigorífico. Ok, ok, Aureli. Vamos marcar uma consulta personalizada. Olha, o Instagram já tá me dizendo aqui que eu só tenho 25 segundos restantes e vou ter que terminar. Então, boa noite para vocês. E até o próximo vídeo.